paz de Cristo esteja com os irmãos e irmãs. Mais um vídeo para o canal Apocalipse 18. Irmãos, este vídeo é tão importante que eu vou falando um pouco no tocante do chamado do novo presidente da Igreja Adventista do Sétimo Dia e a nova profetisa levantada por Deus neste século XXI. Este assunto está deixando tumultos dentro da Igreja Adventista. Isso está deixando maior preocupação. E eu sei que a Igreja Adventista ela reuniu líderes para buscar o apoio bíblico a respeito da nova profetisa da Igreja Adventista, levantada por Deus. E eles reuniram-se, buscaram apoios bíblicos e eles acharam que ela não é uma profetisa levantada por Deus. Eles acharam que é uma falsa profetisa. E no tocante do novo presidente da Igreja Adventista, eles acharam também que Elias Joná não é o novo presidente da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Por quê? Porque eles dizem que se fosse Elias Joná o novo presidente da Igreja Adventista, isto obrigaria a reunião de todos os líderes mundiais e que tem que haver uma conferência geral para eleger o novo presidente da Igreja Adventista. Mas eles acharam que porque isto não aconteceu, então ele não é presidente da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E o que eu vejo é que a Igreja Adventista quer se livrando da nova profetisa levantada por Deus neste século XXI. E pelos apoios bíblicos que eles tiveram, acharam que ela é uma falsa profetisa. E acharam que Elias Joná não é o novo presidente da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, este é um assunto muito polêmico. Então, eles querem se livrando desta última profetisa. Assim como a Igreja Adventista queria se livrando tanto da profetisa Eliseu White. Porque elas consideraram, nos tempos anteriores, a Igreja Adventista achava que Ellen White é uma falsa profetisa. Ela mesma, Ellen White, conta a história, o que aconteceu naquela época. A Igreja Adventista, a Conferência Geral, enviava a irmã White na Austrália para poder se livrar da irmã White. Então, a irmã White ficou durante 5 anos na Austrália. Mas pelos seus comentários ela dizia: eu sei que a vontade de Deus não é para mim estar aqui na Austrália, para trabalhar aqui na Austrália. Mas, pela ordem da própria conferência, estou aqui. Mas não é a vontade de Deus. Então, o que a igreja queria naquela época, o que a conferência queria naquele tempo, é se livrar dela como profetisa de Deus. Porque eles acharam que era uma falsa profetisa. E é o que a igreja hoje está fazendo o mesmo. Ela está querendo se livrando da nova profetisa levantada por Deus, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. É isso que eles querem. É se livrando. Mas, irmãos, eu também vou provar, através da Bíblia, através do Espírito da Profecia, que o chamado da irmã Deusilene Souza como profetisa da Igreja Adventista do Sétimo Dia é verdadeira. Ela não é uma falsa profetisa. Eu vou provar isto pela Bíblia e pelo Espírito de Profecia. Então, isto é o que nós vamos tratar. Um assunto muito importante. Então, vamos lá. Vamos primeiramente pela Bíblia.
Então, irmão, vamos caminhar através da Bíblia. E o primeiro livro que nós vamos abrir aqui na Bíblia, um livro que já é bem conhecido, temos lido sempre este livro. E aqui é onde nós vamos saber a respeito dos dons. Então, vejam o que está nos dizer aqui o livro de Joel. Joel capítulo 2, verso 28. Aqui está a promessa da efusão do Espírito Santo. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito, e mostrarei prodígio no céu e na terra, sangue e fogo, e colunas de fumo. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Então, irmãos, aqui o profeta Joel lhe foi revelado a promessa da efusão do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo. E, irmão, falando um pouco sobre esta revelação de Joel, e nós vimos que isto se completou com a igreja evangélica, a igreja apostólica. Isto se cumpriu, esta promessa. Mas, porém, não teve o fim, não teve o seu fim sobre o cumprimento desta promessa do Espírito Santo. Então, isto aconteceu. Isto é que nós vamos confirmar novamente aqui no livro de Atos. E o livro de Atos capítulo 2. Vamos também encontrar o verso 17. Atos 2, verso 17. Está aqui. Ok. Está aqui. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos mancebos terão visões. Os vossos velhos sonharão. Também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas. Naqueles dias profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu, sinais embaixo. Na terra, sangue, fogo, vapor de fumo. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Irmãos, este foi o período, começou o cumprimento da profecia de Joel. Então vejam muito bem que neste período completa o derramamento do Espírito Santo. E ali a igreja, nesta época, a igreja apostólica, teve os seus dons. E neste exato momento, será que os dons terminaram mesmo com a igreja apostólica? Não, os dons não terminaram com a igreja apostólica. Então, o profeta Joel lhe foi revelado que esta profecia é dos últimos dias. E a igreja apostólica também estava vivendo mesmo nos últimos dias. Então, vamos novamente confirmarmos para que os dons. Por que Deus permite os dons na sua igreja? Isto é que nós vamos confirmar mais uma vez
em Efésios, capítulo 4, por que Deus permite os dons na sua igreja. Para que então os dons? Então vejam muito bem, Efésios capítulo 4 e Efésios 4, aqui está o verso 12 e aqui começando mesmo o versículo 4, ou seja, começando o versículo 1, aqui fala a unidade da fé, mas eu vou destacando apenas o versículo 12. Está dizendo assim: querendo aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a definição, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, vejamos que por que Deus permitiu os dons na sua igreja? É para o aperfeiçoamento dos santos, é para o ajuntamento dos santos, é para a unidade do povo de Deus, é para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Para que todos cheguemos à unidade da fé, todos cheguemos ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então vejamos que os dons, na verdade, é para o aperfeiçoamento dos santos. É para que todos cheguemos à unidade da fé. E nós vamos depois acompanhar através do espírito de profecia. Então, irmãos, isto é que Deus permite os dons na sua igreja. E esses dons começando já desde os tempos antigos, a igreja apostólica teve esses dons naquela época, e assim foi o período que a igreja chegou à unidade da fé. Houve uma unidade na fé e houve um conhecimento verdadeiro e houve um aperfeiçoamento dos santos para a edificação da igreja. Então, agora nós vamos, mais uma vez, acompanhar o espírito da profecia. Agora, eu vou provar qual é a verdadeira profetisa ou verdadeiro profeta e qual é o falso profeta. Eu vou provar as características do verdadeiro profeta e do falso profeta. Isto vamos provar através também do espírito de profecia. Aqui temos os primeiros escritos, a página 140. A página 140, primeiros escritos, o livro da profetisa L.G. White, a página 140. Aqui está, página 140. Vamos provar agora. Ponto. Todos esses dons foram dados para o aperfeiçoamento dos santos. O aperfeiçoamento dos santos. O aperfeiçoamento dos santos em unidade, conhecimento e espírito. Sob sua influência, a igreja primitiva, desfrutou por algum tempo dessa unidade da multidão dos que creram, eram um coração e alma. E aparece consequências naturais deste estado de unidade. O fato de que, com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição
do Senhor Jesus. Em todos eles havia abundante graça. Quão desejável não seria um igual estado de coisas agora, mas a apostasia, com a sua influência desagregadora e deleteria, manchou a beleza da igreja pura. Então, depois que houve uma apostasia, após a morte dos apóstolos, surgiu uma apostasia. A igreja que era pura, então, acabou a sua pureza. Isso depois, após a morte dos apóstolos. E a igreja vestiu-se de saco. Houve uma treva, uma escuridão espiritual. Divisão e desordem têm sido o resultado. Nunca houve tão grande diversidade de fé na cristandade como presentemente. Se os dons foram necessários para preservar a unidade da igreja primitiva, quão mais é necessário hoje? Quão mais é necessário? Não seria eles agora para restaurar a unidade? E que é o propósito de Deus, restaurar a unidade da igreja nos últimos dias. Há abundante evidência nas profecias. É-nos assegurado que os atalaias verão com os seus próprios olhos quando o Senhor voltar a Sião. Igualmente, se nos diz que o tempo do fim, os entendidos entenderão. Quando isto for cumprido, haverá unidade de fé entre todos, a quem Deus considera entendidos. Irmãos, só os entendidos entenderão. Só os entendidos entenderão. E nós estamos neste período que só os entendidos que estão entendendo o chamado de Deus, a unidade da fé. Só os entendidos que estão entendendo. Irmãos, neste momento, que é capaz de promover esta unidade, se não é os dons que foram dados para este exato propósito? De considerações como esta torna-se evidente que o estado perfeito da igreja, aqui predito, está ainda no futuro. Logo, esses dons não completaram ainda a sua obra. Porque as pessoas, muitos hoje interpretam, acham que isso já está no passado. Mas o que o profeta Joel falou, ele falou a respeito dos últimos dias. Então, na época da dispersação evangélica, a igreja que foi pura, neste momento a igreja ainda estava nos tempos, estava nos últimos dias. E esta carta aos Efésios foi escrita no ano 64 depois de Cristo, acerca de 2 anos antes de Paulo dizer a Timóteo que estava sendo oferecido em sacrifício e que o tempo da sua partida está próximo. As sementes da apostasia estão agora germinando na igreja. Paulo viu as sementes da apostasia germinando na igreja. Pois Paulo disseram 10 anos antes na segunda carta aos Tessalonicenses. Então, o mistério da iniquidade já opera. Paulo, ele viu o mistério da iniquidade operando no seu tempo. Lobos devoradores estavam prestes a se intrometer, não poupando o rebanho. A igreja, então, não estava se erguendo o caminho para aquela perfeição.
e unidade reveladas no texto, mas estava prestes a ser retalhada por fações e desviadas por divisões. Então, o apóstolo Paulo sabia disto e, consequentemente, foi levado a olhar para além da grande apostasia para o tempo do ajuntamento do remanescente do povo de Deus, quando disse. Então, Paulo, ele foi permitido ver no futuro a apostasia dos últimos dias, no período do ajuntamento do remanescente. Então o apóstolo Paulo viu esta apostasia que nós estamos vivendo agora. Então, até que todos cheguemos à unidade da fé, de acordo com Efésios 4, verso 13, que nós já lemos na Bíblia. Então, daí se vê que os dons que foram postos na igreja ainda não ficaram fora do tempo. Esses dons não ficaram fora do tempo. Então, nós chegamos no tempo do cumprimento desses dons a se cumprir no nosso tempo. Então, neste momento, aqui está nos dizer, não apagueis o espírito, não desprezes profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom. De acordo com 1 Tessalonicenses 5, verso 19 e até 21. Então, nesta epístola, o apóstolo introduz o assunto da segunda vinda do Senhor. Está incluso a segunda vinda do Senhor. Descreve ele, então, o estado do mundo incrédulo nesse tempo. E nós estamos no tempo do mundo incrédulo, que estarão dizendo paz e segurança. E esta paz e segurança é o que nós estamos vendo, a falsa liberdade religiosa, que o mundo, a igreja adventista, todas as igrejas e religiões estão promovendo, dizendo liberdade religiosa. Estamos neste tempo do mundo incrédulo, quando o dia do Senhor estiver para irromper sobre eles como um ladrão de noite, trazendo-lhes súbita e repentina destruição. Então ele exorta a igreja, em vista dessas coisas, a estarem desperta, a ser sobria e vigiar. Entre as exortações que se seguem, encontra-se as palavras que temos citado. Não apagueis o espírito, etc. Alguns poderão pensar que esses 3 versos são completamente desvinculados uns dos outros. Em sentido, acham que esses trechos estão separados, mas essas frases não estão separados, mas eles têm natural conexão na ordem em que estão. A pessoa que apaga o espírito será levada a desprezar as profecias, que são legítimo fruto do espírito. E eu mesmo aqui falo com boca cheia em que a igreja adventista, ela não crê completamente no espírito da profecia. E não crê mesmo. Mesmo se hoje alguns leem alguns livros da profetisa Ellen G. White, mas apenas é um fingimento. Mas eles não creem. Então vejam, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Então, de acordo com Joel, que nós já lemos, a expressão julgai todas as coisas. Julgai todas as coisas. É, na verdade, limitada ao assunto. Profecias, e nós devemos provar os espíritos.
Devemos provar os Espíritos pelos processos que Deus nos tem dado em Sua palavra. Sim, nós devemos provar, na verdade, os Espíritos. E enganos espirituais e falsas profecias abundam no presente tempo. E é indubitável que este texto tem especial aplicação aqui. Por isso, retende o que é bom. Retende o que é bom. Julgai todas as coisas. Então, quer dizer que devemos provar os Espíritos. Mas, notem-se, o apóstolo não diz que rejeitai todas as coisas. Mas provai todas as coisas, retende o que for bom. Acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito. Naqueles dias, mostrarei prodígios no céu e na terra, e sangue, fogo e colunas de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte de Sião, em Jerusalém, estarão os que forem salvos, assim como o Senhor prometeu. E entre os sobreviventes daqueles que o Senhor chamar. Então, vejam muito bem, esta profecia de Joel que fala do derramamento do Espírito Santo nos últimos dias, não foi integralmente cumprida no começo da dispersação. Não se completou apenas naquele tempo. A Igreja Apostólica não terminou com aquela época. Isto é evidente, e considerando os prodígios no céu, na terra, introduzindo no texto os quais devem ser precursores. É um exemplo sobre os sinais, esses prodígios no céu e na terra. É um exemplo, é um sinal do grande e terrível dia do Senhor, a qual o profeta Joel disse. Então, embora tenhamos tido como sinais no céu e na terra que já aconteceram e ainda continuam a acontecer. Então, esses sinais terríveis que mostram os últimos dias. Mas isto não significa que foi apenas no passado. Então, a dispersação evangélica toda pode ser chamada últimos dias. Mesmo na época apostólica, a igreja apostólica, a igreja também estava vivendo nos últimos dias. Mesmo na época da igreja apostólica, a igreja estava vivendo nos últimos dias. Mas dizer que os últimos dias são os 1800 anos no passado é um absurdo. Porque muitos dizem que os 1800 dias, ou seja, os 1800 anos, estão no passado. Isto é um absurdo mesmo. Mas os 1800 dias ou anos não estão no passado. Eles se estendem até ao dia do Senhor, ao livramento do remanescente, povo de Deus. Vejam, os últimos dias se estendem até ao dia do Senhor e até ao livramento do povo remanescente, o povo de Deus.
No monte de Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos. Assim como o Senhor prometeu entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Irmãos, na verdade, vejam muito bem que a Igreja Apostólica também estava vivendo nos últimos dias. E os últimos dias não são alguns julgam que os últimos dias são os 1800 anos do passado. Mas isso é um absurdo. Os 1800 anos, na verdade, não apenas estão no passado. Então, ele se estende até ao dia do Senhor, até o dia do livramento do povo de Deus, o povo remanescente. Então, é por isso que no monte de Sião, em Jerusalém, disse que estarão os que forem salvos, e sim como o Senhor prometeu entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar nestes últimos dias. E nós estamos vivendo nestes últimos dias. E este remanescente que estará existindo em meio aos prodígios que introduzirão o grande e terrível dia do Senhor. E sem dúvida, o resto da semente da mulher, mencionada em Apocalipse 12, verso 17, a última geração da igreja na terra. Nós estamos vivendo na última geração da igreja na terra. Então, por isso, estamos no período da igreja remanescente. A igreja remanescente. A última geração da igreja na terra é a igreja remanescente. Por isso irou seu dragão contra a mulher, foi pelejar contra o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e sustentam o testemunho de Jesus. Pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Só a igreja remanescente que mantém o testemunho de Jesus. O remanescente da igreja evangélica terá os dons contra eles e se travará guerra porque guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus Cristo. Então, de acordo com Apocalipse 12, o verso 17. Então, é por isso que a igreja remanescente, ela tem o dom de profecia. Em Apocalipse 19, verso 10, o testemunho de Jesus é definido como sendo o espírito de profecia. Disse o anjo: só conservo o teu, dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Em Apocalipse 22, verso 9. Ele repete o mesmo em substância da seguinte forma: só conservo o teu, dos teus irmãos, os profetas. Da comparação, vamos à força de expressão. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia, mas o testemunho de Jesus inclui todos os dons do Espírito. Diz Paulo: sempre dou graças a Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, em que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados amigos, vejam muito bem que nós estamos na última geração da igreja da terra, a qual é a igreja remanescente. Irmãos, falando a respeito desta profecia, a igreja remanescente vai terminar o grande dia 10 do 7º mês, que começou em 1844. Termina o grande dia 10 de expiação do 7º mês. Vai terminar no dia 22 de outubro de 2024. Irmão, será o período que
vai terminar o juízo dos vivos. Então, em 1844, começou o período de Laodiceia. O período de Laodiceia. Laodiceia, que significa um povo julgado, um povo diante do julgamento. E nós sabemos que o julgamento começou da liderança rejeitada da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Começou dia 3 de maio de 2021 e no dia 22 de outubro de 2021 terminou o julgamento da liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia e começou o julgamento da membresia dos membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E assim, no dia 22 de outubro de 2024 vai terminar o juízo dos vivos. E neste período termina também a fase laodiceana e começa a igreja triunfante. Neste período termina a igreja militante e começa a igreja triunfante. E neste período também vai começar um período que a igreja terá a mesma pureza da que tinha a igreja em Efésios. Então, irmãos, é só para dizer, para esclarecer nesta parte. É por isso que, neste momento, a igreja destes últimos dias terá o mesmo dom. Por isso, eu vou tocando um pouco a respeito na característica de um verdadeiro profeta e um falso profeta. Vamos voltar um pouco aqui mesmo, Espírito de Profecia, na página 139. Nós vamos aqui encontrar um verdadeiro profeta ou uma verdadeira profetisa, a característica dele, e um falso profeta e a sua característica. Só para dizer, apoiar, buscar o apoio que Deusilene Souza, a irmã Deusilene Souza, ela é uma verdadeira profetisa. Vamos comigo. A página 139. Está a dizer assim: sempre tem havido uma característica nos falsos profetas. Eles têm visões de paz. Prestem a máxima atenção para descobrirmos a característica de um falso profeta. Sempre tem havido uma característica de um falso profeta. Eles têm visões de paz. E primeiramente, a característica de um falso profeta, ele não fala de acordo com quê? Com a lei. Ele não fala de acordo com a lei de Deus. E também ele não adverte a ira vindoura de Deus. Não, ele não adverte o povo sobre a ira vindoura. Mas ele tem uma mensagem de paz. Ele tem uma mensagem de paz. E estarão dizendo paz e segurança do que nós estamos vendo, em que o mundo, as igrejas estão andando dizendo paz, paz e segurança. Que esta falsa liberdade religiosa da Igreja Adventista do Sétimo Dia, esta falsa liberdade religiosa que está em todas as igrejas estão cheias de departamentos de liberdade religiosa. Então, ali está a característica de um falso profeta. Que primeiramente ele não fala de acordo com a lei de Deus. A segunda coisa, ele não adverte ao povo a ira vindoura, mas ele tem uma mensagem de paz. Ele tem uma mensagem de paz. Então, ali está uma das características de um falso profeta. É verdade. Então, eles advertem o povo, dizendo paz, paz e segurança. E a falsa liberdade religiosa. Enquanto que sobre eles virá repentina destruição. Agora vamos ver a característica de um verdadeiro profeta. O verdadeiro profeta, ousadamente, primeiramente, ele reprova o pecado
Enquanto que o falso não reprova o pecado. Mas o verdadeiro, a primeira coisa, reprova o pecado. E a segunda coisa, ele adverte ao povo a ira vindoura. Ele não prega mensagem de paz. Ali está uma das características do verdadeiro profeta ou de uma profetisa verdadeira. Então, neste momento, o verdadeiro, ele fala de acordo com a lei de Deus, e ele não traz mensagem de paz. O verdadeiro, ele adverte o mundo da ira vindoura. E ele também reprova o pecado. Ele fala de acordo com a lei de Deus. Então, ali está as características de um falso profeta e de um verdadeiro profeta. Então, do verdadeiro profeta, ele fala de acordo com a lei de Deus e ele reprova o pecado e ele anuncia a ira vindoura de Deus ao mundo, ao povo. Ao passo que o falso, ele não fala de acordo com a lei, ele também não anuncia, não reprova o pecado e ele não adverte o mundo com a mensagem, ou seja, com a ira vindoura. Então, neste momento, é ali onde está a diferença entre o verdadeiro e o falso profeta. Então, ali nós conseguimos entender. Neste momento, a irmã Deusilene Souza está recebendo visões, está recebendo revelações de Deus. Primeiramente, de acordo com a lei. E, segunda coisa, ela reprova o pecado. Terceira coisa, ela não tem mensagem de paz, não anuncia a mensagem de paz, mas ela anuncia a ira vindoura de Deus. Enquanto que as igrejas, neste momento, estão com uma mensagem de paz, dizendo paz, paz e segurança, que é a falsa liberdade religiosa que as igrejas todas estão a promover. Esta é uma mensagem de paz e segurança, a falsa liberdade religiosa. Enquanto que a serva de Deus está anunciando a ira vindoura, está anunciando as 7 pragas virão para os habitantes da terra, aqueles que não se conformarem com Deus, mas se conformarem com a besta, estarem unidos com a besta, receber o seu sinal. Então, esses receberão as 7 últimas pragas. E a segunda coisa, ele reprova o pecado e fala de acordo com a lei de Deus. Então, ali está a diferença entre o verdadeiro e o falso profeta. Então, a irmã Deusilene Souza, ela é uma verdadeira profetisa. Ela é uma verdadeira profetisa. Então, se a igreja adventista hoje quer se livrar mais uma vez pela nova profetisa levantada por Deus neste século 21, então ela será julgada por isso. E só que já foi julgada. Então nós estamos no período que vai culminar a Laodiceia, começa a igreja triunfante. E começando a igreja triunfante, neste momento termina a igreja militante. Então estamos no período do ajuntamento do remanescente do povo de Deus. Nós estamos no período da última geração da igreja na terra. É por isso que o dragão está irado contra a mulher. Foi pelejar contra o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e sustentam o testemunho de Jesus. Tenham o testemunho de Jesus, o qual é o espírito de profecia. O povo remanescente tem o espírito de profecia. Guarda os mandamentos de Deus, tem o testemunho de Jesus. Então, o remanescente da igreja evangélica terão os dons. Então, isto não significa que os dons terminou mesmo com aquela época dos apóstolos. Isto não significa que o dom de profecia terminou com a irmã White. Porque muitos estão dizendo que a última profetisa de Deus é L.G. White. Mas saiba muito bem que nós estamos no período
do ajuntamento do povo de Deus. É por isso que aqui o profeta Joel, que fala do derramamento do Espírito Santo dos últimos dias, não foi integralmente cumprida apenas no começo da dispersação evangélica, não foi apenas naquela época dos apóstolos. Então, isto continua e continuará até a volta do Senhor Jesus na nuvem do céu. Só quando o Senhor Jesus voltar, então, vai terminar esses dons. Então, neste momento, enquanto Jesus não voltar ainda, Deus mantém esses dons com a sua igreja. Por isso, a irmã Deuselene Souza, ela é uma verdadeira profetisa. Porque ela fala de acordo com a lei de Deus e ela reprova o pecado. E outra coisa, ela não tem uma mensagem de paz, mas ela anuncia da ira vindoura de Deus. Então, ali está a prova em que ela é uma profetisa de Deus, levantada por Deus nesta última hora da igreja remanescente. Então, você está preparado? Você está preparado sobre este grande evento, período que vai terminar o juízo dos vivos? Você está preparado? Período que vai culminar a Laodiceia, a fase laodiceana, porque ela já foi julgada e foi achada em falta. Ela foi pesada na balança do Senhor e foi achada em falta. E neste período, no dia 22 de outubro, termina esta fase laodiceana e começa agora a igreja triunfante, a igreja remanescente. Isto é o quarto anjo do Apocalipse 18. Você está unido com o quarto anjo? Se vocês não estão unidos com o quarto anjo, procurem unir-se rapidamente antes que seja tarde demais. Porque nós estamos vivendo nos últimos dias da história da Terra. É por isso que, falando a respeito da eleição do novo presidente da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a eleição do novo presidente é um cumprimento de Malaquias 4, o verso 4 até 5. Antes que venha o grande, terrível dia do Senhor, eu vos enviarei o profeta Elias. Ele converterá o coração dos pais, dos filhos e dos filhos aos pais. Antes que venha o grande dia do Senhor. Então, irmãos, muitos acham que isto já se cumpriu naquela época, no tempo passado. Já não se cumprirá mais. Mas isso se completou no período da vinda do Messias, em que Elias veio, que era João Batista. Mas, agora, este evento, Malaquias quando fala sobre este assunto, então ali está tratando dos dois eventos. Tem a primeira vinda do Messias, tem a segunda vinda de Jesus. E a segunda vinda de Jesus, na verdade, tinha que se cumprir mesmo a vinda do profeta Elias, antes que chegue o grande, terrível dia do Senhor. Então é por isso que o novo presidente da Igreja Adventista está cumprindo Malaquias 4, verso 4. Então, isto não é, na verdade, algo que as pessoas estamos inventando, mas tudo é bíblico. Tudo é bíblico. Então, por isso, no tocante da eleição do novo presidente, ele foi eleito. E ali muitos estão argumentando, alguns pastores estão argumentando, dizendo que a eleição do novo presidente exige, a delegacia exige a reunião de vários líderes mundiais, de todos os líderes mundiais. É necessário, tem que haver uma conferência para eleger um novo presidente. Amados amigos, será que quando Jeremias foi eleito como profeta, era necessário
a reunião de todos os líderes? Não. Jeremias estava vivendo num tempo de uma grande apostasia, que todos os líderes se corromperam, todos corrompidos, sacerdotes, sumos sacerdotes, anciãos, todos corrompidos. Então, neste momento, não havia mais hipótese para reunir líderes, porque os líderes são aqueles que se corromperam. Então, Deus apenas diz a Jeremias: eu te escolhi por profeta, falarás por eles. Então, neste momento, Jeremias foi eleito como profeta. Não houve reunião de vários líderes, porque todos os líderes já estavam corrompidos. O mesmo chamado de Isaías. Também, Isaías estava vivendo na época que líderes religiosos, anciãos, sacerdotes, sumos sacerdotes, todos corrompidos. Mas Deus chamou Isaías. Isaías, eu te escolho como profeta. A quem irá para nós, a este povo? A quem falará? Então, veja muito bem que nós estamos no período que a própria liderança da Igreja Adventista se corrompeu e foi rejeitada por completamente. E não tem mais quem poderia ir. Não tinha mais líder para convocar, dizendo que não, agora o novo presidente é Elias Joaná. O próprio Deus mesmo, ele disse, vai até a sede e diz: eu sou o novo presidente da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, por isso, este é mais ou menos o assunto que eu queria dizer neste exato momento. Então, que Deus abençoe grandemente você que não está unido com o quarto anjo, você que não está unido com o novo presidente da Igreja Adventista do Sétimo Dia, faça a sua decisão. Estamos na última hora, o período que vai terminar o juízo dos vivos. Então, nós agradecemos. Que Deus te abençoe grandemente.